Estamos começando mais um Clube da Cozinha. No primeiro bloco vamos falar um pouquinho sobre técnicas relacionadas ao preparo da carne. E no segundo bloco vamos falar sobre energia elétrica, carros elétricos e tecnologia. Isso tudo no Clube da Cozinha. Não mude de canal, a gente já está voltando. Hoje nós vamos fazer o programa um pouquinho mais técnico, vamos falar especificamente sobre carnes e os pontos da carne, o famoso bem passado, mal passado, essa história toda, né? E eu vou também dar umas pinceladas numas técnicas que a gente usa. Então eu tenho aqui, ó, 2 mega tornedores de mignon, olha só. 3 dedos de altura, o que equivale a mais ou menos, no caso da minha mãe, na minha mão, 5 centímetros de altura, equivale a 3 dedos aqui da minha mão, e um diâmetro enorme, né? E como é que você consegue isso? É uma vaca gigante? Não, não é uma vaca gigante. Vou mostrar aqui, ó. É uma técnica que a gente faz, que a gente usa uma enzima para poder colar a carne. Então, eu cortei a parte traseira do mignon, que é a cauda, né, e colei por cima da parte do meio, e a gente dá para ver a marca dessa cola, né, que na verdade é uma fusão. Aqui assim, ó, está mais escurinho, tá vendo? Essa parte mais escura é essa enzima que ela faz uma reação térmica, e por isso ela fica essa marcação. É um produto utilizado na indústria gastronômica, sem perigo nenhum, mas só a alta gastronomia usa e tudo mais, mas um dia eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. O importante é a gente abordar o preparo da carne, a dificuldade de fazer o preparo, de fazer a carne no ponto correto, né? Do jeito que tem que ser, vamos dizer assim. Uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade, que reclamam, é aquela história do deu água. Ah, eu fui fazer o bife lá para a família e tal, deu água. Por que dá água? Porque a temperatura não é o suficiente para poder fazer aquela carne, dar aquela selada naquela carne. Então, vamos botar assim em maneiras bem simplificadas e tranquilas. Imagine que a boca do fogão, ela tem uma potência de 100 alguma coisa. Ela tem uma potência de, vamos lá, vamos botar em watts, tem uma potência de 100 watts, vamos supor. Então, aquela potência de 100 watts, ela é o suficiente para poder grelhar um medalhão desse aqui. Quando eu coloco 2 medalhões desse na frigideira ao mesmo tempo, aquela potência de 100 watts ela foi dividida por 2. Quando eu boto 4, vai ser dividido por 4. Então, quanto mais eu adiciono, menos temperatura eu tenho e aí começa a dar água, começa a dar problema. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Primeiro, trabalhando com frigideiras que tenha bastante material isolante pesado, né? Ferro fundido, essas coisas assim, porque depois que elas esquentam, elas vão manter o calor. Tem que ter uma chama também, uma tripla chama de preferência, que vai ter um fogo mais forte, né? E aí a gente vai fazer o preparo francês. O que é o preparo francês? Ele trabalha com 2 etapas. A primeira etapa a gente faz em alta temperatura na chapa, na frigideira, tá? E aí a gente sela todos os lados. Isso vai causar uma reação aromática chamada reação de Maillard. A reação de Maillard ela tem mais de 300 mil componentes aromáticos e aquele cheiro de churrasco que a gente sente, né? Quando a gente está num dia lá comendo miojo, o vizinho está fazendo churrasco, vem aquele cheiro da vontade de matar o cara. Então, isso é reação de Maillard. E, no segundo momento, a gente vai para o forno. O forno ele vai fazer um processo de temperatura menos agressiva, que vai terminar de cozinhar a carne, para a carne não ficar crua demais ou num ponto que a gente não deseja. Então, hoje eu trouxe um desafio aqui, que é o seguinte, vamos pegar a carne aqui, mãozinha já lavada,
A gente tem aqui, ó, uma peça bitela, olha o tamanho dela. Isso aqui deve ter uns 300 gramas, essa peça aqui, né? Aqui a área que a gente colou, né? Então, aí 250 a 300 gramas. Normalmente, o que o restaurante faz? Corta no meio e serve dois. Eu quis fazer um desafio hoje, que é ter uma carne mais alta, que não é necessariamente muito bom não, tá? Porque a gente tempera por fora, mas a gente não consegue temperar ela por dentro, vamos dizer assim, né? Mignon é uma carne que é só grelhar, botar um salzinho, e ele funciona muito bem com molho. Eu acho o mignon muito sem gosto quando não tem um molho. Então, vamos lá. Fui lá, tem uma frigideira campeã, tem um fogão de alta pressão, eu vou ter uma temperatura absurda no meu fogão. Aí eu vou botar a carne para grelhar, ou vou ter uma temperatura adequada. Então, o que vai acontecer? Ela vai grelhar por fora, né? A gente vai fazer os lados aqui e tal, ela grelhou por fora. Mas olha a distância que tem, são 5 centímetros. Então, até o meio da carne tem 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. E aqui também no centro eu vou ter mais, aqui são o quê? 7 centímetros? 3,5 centímetros até o centro aqui. Então, o que vai acontecer? Se eu quiser uma carne ao ponto, por exemplo, até chegar no ao ponto, no meio da carne, vai queimar, vai esturricar, vai ressecar o lado de fora. Por isso que tem muito restaurante até que se recusa a servir a carne bem passada, porque ela resseca. Então, é impossível na frigideira, no modo de calor direto, você chegar no núcleo da carne cozida, sem esturricar o lado de fora. Então, o que é o preparo francês? O preparo francês, a gente vai selar a carne do lado de fora, para criar os compostos aromáticos, aquela coisa toda. Quando ela estiver bonitinha, a gente vai lá e coloca no forno a 180 graus, para ela terminar o cozimento. E qual é a vantagem disso também? Imagina que você está fazendo um medalhão desse por pessoa para 15 pessoas. Tua frigideira não vai dar conta. Até um fogão industrial não daria conta de fazer isso tudo. Então, você vai fazendo por parte, de 2 em 2, de 3 em 3. E aí você coloca tudo numa assadeira, depois joga no forno e você vai servir todas elas quentes ao mesmo tempo, tá? Agora vamos falar um pouquinho de tabela de temperatura. A isso a gente está se referindo ao núcleo da carne, ao centro da carne. Então, uma carne muito mal passada, que a gente aqui no Brasil fala de mugindo, berrando, o centro dela teria que estar a 53 graus Celsius. Ah, como é que eu vejo isso? Dentro da técnica, você vai lá, termômetro de sonda, conta lá no Mercado Livre a R$60, R$70, termômetrozinho de sonda, você espeta até o centro da carne, quando chegou naquela temperatura, você sabe que está legal. Mas isso aí é uma carne bem, eles chamam em francês de bleu, bem mal passada mesmo. Bom, depois disso a gente vem na carne mal passada. A carne mal passada, a temperatura do núcleo é 58 graus, ao ponto para, 56 graus. Ao ponto para mal 58, bem passada 62 a 65 graus. Bom, a frigideira já está aqui no fogo, como eu falei para vocês, ela tem essas estrias aqui para poder marcar a carne, ficar bonitinha. Vamos deixar ela chegar numa temperatura bem alta para a gente colocar a carne ali. Vamos temperar a carne com sal, sal fino. Um lado, o outro lado. Então, o que vai acontecer? Essa carne ela vai ficar com pouco sal por dentro. À medida que a pessoa for cortando e tudo mais, quando vai chegando no miolo, ela vai estar com pouco sal. Mas aonde isso aí compensa? Isso compensa no molho. Enquanto a frigideira da gente está aquecendo, nós vamos trabalhar hoje com um molho de cebola caramelizada com shoyu e cheddar. Então, vou mostrar para vocês, vou chegar aqui para o lado, não, a câmera vai pegar de lá, eu vou mostrar para vocês uma técnica de corte de cebola chamada ciselado. Então, a gente vai cortar a cebola desse jeito, não desse, ó. Vamos cortar desse jeito aqui, derrapando um bocado. Tá? Uma vez, isso aqui já é um lixinho que eu botei aqui para mim. Uma vez feito isso, a gente tira aqui, mas não muito profundo, porque a gente quer que a capa traseira dela, ela fique toda juntinha, vamos dizer assim, né?
Vamos tirar um pouquinho, essa capa da frente a gente vai tirar um pouco mais. Vocês vão entender por que uma a gente tira pouquinho e a outra a gente tira mais. Para ficar bonitinho, vamos tirar essa parte aqui da... Beleza. Então, o que temos aqui? Cebola, né? A parte traseira, ela está unida aqui pelas capas ainda, e já a parte dianteira, as capas estão livres, vamos dizer assim, né? Então, o que eu vou fazer agora? Pena que não vai dar para fazer muito virado para a câmera, porque eu sou destro, então... Mas, basicamente, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas casquinhas de cebola, são terríveis. Eu vou pegar, vou cortar, não até o final, uns cortes horizontais. Então, vou pegar aqui. Nisso eu deixei a frigideira ali esquentando. Ela não está queimando porque não é teflon. É uma frigideira com superfície metálica. Sugiro, essa dificilmente vocês vão achar para comprar. Então sugiro aí uma chapa de metal. Beleza, a carne já estava com sal. Nessa frigideira eu não preciso colocar óleo, tá? Não vou nem colocar para não gerar fumaça. Então vamos pegar. A frigideira já está super quente. Lado A, para a gente dar essa marcação aqui assim, né? Então vamos deixar, vou pedir o pessoal da técnica aí para marcar 2 minutos. A gente vai fazer 2 minutos de cada lado e a gente vai fazer 1 minuto nas laterais. 2 minutinhos se passaram. Vamos para o lado B agora. Repara que está saindo, eu nem liguei a coifa aqui do estúdio, está saindo pouca fumaça em função do não ter óleo, né? A gente vai dar uma selada de todos os lados. Aí quem olha, às vezes, parece que a carne está cozida, né? Mas ela está completamente crua por dentro. A carne já está aqui bonitona. Já na cor que tem que ser, né? Aqui eu tenho uma assadeira e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um pouquinho de azeite na assadeira. E a gente vai colocar ela no forno daqui a pouquinho. Então, ó, passei a carne no azeite, tá? Porque aí vai dar brilho. Antes ela estava sem brilho porque não tinha... A gente fez sem o óleo, né? Então, a gente quer que ela fique morena, tá? A cebola, quando ela está moreninha, quer dizer que o açúcar dela caramelizou. Com a carne que eu coloquei aqui na assadeira, a gente vai colocar as batatas Hasselback. O que seriam as batatas Hasselback? São batatas que elas são cortadas, eu vou ensinar no próximo programa, tá vendo? Elas estão todas fatiadas, mas não até o final. Então, a gente vai colocá-las no forno, junto com a carne, vai ficar basicamente o mesmo tempo. Então, o Clube da Cozinha da semana que vem, a gente vai estar fazendo de novo. Aí eu vou estar explicando para vocês, não tem muito mistério. A batata Hasselback, eu vou fazer uma farofinha de bacon crocante, né? Então, aqui já está indo. Vamos mexer um pouquinho a cebola. Essa panela aqui é uma panela cerâmica, então ela não é teflon, não está liberando toxina no organismo da gente. Tem como pegar aqui para já ver que está caramelizando. Beleza. Vamos jogar açúcar.
Agora tem que ser rapidinho para não queimar. Teve um programa que trocaram os potinhos para me derrubar e eu caramelizei com sal. Não foi um programa feliz, vamos dizer assim, né? Agora a gente vai pegar, colocar aqui o requeijão cheddar. Se fosse com cheddar americano verdadeiro mesmo, seria top, mas aqui no Brasil só tem fake. Então, nesse momento aqui, eu já diminuo o fogo. Aqui já é o lixinho próprio para colocar tudo mesmo. Desliguei o fogo, tá? A panela é triplo fundo. Ela vai se manter aquecida. Um pouquinho de shoyu. Esse molho lembra o molho do cheddar McMelt. Prontinho, nosso molho está pronto. Nossa carne está prontinha para ir para o forno. A batata já está aqui acompanhando a carne. E agora a gente vai para o intervalo comercial e já volta aí com nossos convidados. Rótulos de vinhos exclusivos e tradicionais, além de consultoria para eventos e restaurantes. Vinho Proença e Albuquerque. Não há nada tão bom que uma taça de vinho não possa melhorar. Uma escola que transforma os sonhos dos alunos em realidade por meio da educação, formação profissional e orientação ao mercado de trabalho. Microlins, profissionalizando o país. Conheça a unidade Nova Friburgo. Na Mania de Beleza, você encontra produtos e acessórios de maquiagem, skincare e cuidados capilares, além de penteados, maquiagem e curso VIP de automaquiagem. Mania de Beleza, os melhores produtos para a sua rotina. Poente Coquetéis, drinks prontos na lata, para praticidade no seu descanso ou até no seu evento. Peça através do Instagram, site ou WhatsApp. Poente, a marca do seu coquetel. Além de variado mix de produtos e insumos para panificadoras, confeitarias e festas, a Nova Mix Food Service também oferece cursos e oficinas em seu centro culinário para profissionais do segmento. Nova Mix, a casa do confeiteiro. A Predial Primos oferece serviços imobiliários e de administração de condomínios, serviços de qualidade de quem tem tradição e liderança de mercado. Predial Primos, desde 1966, líder em questões imobiliárias. Beleza, agora que já está tudo encaminhado que a gente fez no primeiro bloco. Antes de colocar aqui no forno, vou apresentar o meu convidado. Bem-vindo, Colonese, tudo bem? Tudo bem, muito prazer, obrigado pelo convite, entendeu? Vim hoje para poder apreciar. Isso aí. Entendeu? Vai ser o primeiro, mas não vai ser o último. Não, com certeza. Com Todo mundo que vem aqui volta, né? Não, com certeza. E o tema de hoje é muito bacana, é um tema que encanta o Colonese. O Colonese é empresário, empreendedor. E ele se encantou aí com os veículos elétricos, né? Com o futuro, essa mudança de matriz energética. Eu também sou apaixonado em tecnologia, sou uma pessoa que pensa muito no meio ambiente. Ainda não tenho como ter um carro elétrico, mas um dia terei e assim farei. Né? Então, você está ligado, de alguma forma, a uma empresa que trabalha nessa área aí de veículos elétricos. É Higer, né? Isso, Higer. A pronúncia está correta? Está correto. Uma empresa enorme. Eu estava vendo o portfólio, deles. Nós somos a maior empresa de fabricação de ônibus elétricos hoje no mundo. Caramba. Essa história começou em 21. A gente tinha um objetivo de entrar no mercado de São Paulo, porque cidade de São Paulo, era uma cidade que pensava em eletrificar e vinha à frente, né? E aí a gente buscou fazer um ônibus elétrico pensando no Brasil. Seria um ônibus que efetivamente tivesse todas as composições
de produtos que poderiam ser comprados dentro do Brasil, não eram produtos chineses, porque já existia aqui no Brasil uma fábrica, um ônibus chinês BYD, e a grande dificuldade que se tinha era exatamente as peças de reposição. Então a gente foi buscar e eles efetivamente abraçaram essa ideia, fizeram esse ônibus para a gente e a gente trouxe. Em novembro de 21, a gente apresenta eles em São Paulo e começamos a divulgar, entendeu? Hoje posso dizer que é um grande sucesso, a gente teve muita sorte, temos uma tecnologia extremamente avançada, temos um produto que é diferenciado porque aqui no Brasil o ônibus ele é encarroçado, então basicamente eu, assim como empresário de ônibus, posso afirmar que é um caminhão. No Brasil você hoje pega um chassi e junta uma carroceria e você faz um ônibus. A gente não, a gente traz um ônibus monobloco como um automóvel, entendeu? Então isso era um produto novo, é um produto novo e que obviamente ele está trazendo alguns questionamentos, entendeu? E a gente tem tido algumas dificuldades em função de estar dentro de um mercado onde todos fazem dessa maneira, né? Então, os fabricantes de carroceria efetivamente colocam algumas dificuldades na introdução do produto. Mas, graças a Deus, a gente venceu algumas barreiras e vem vencendo. São Paulo, falando um pouquinho de onde para onde a gente buscou, a comercialização é um pouco diferente, é um município onde tem um subsídio muito alto, então realmente lá o governo priva pelo transporte, então ele subsidia praticamente 100%. Então, o modelo de negócio o governo entrega o subsídio ao operador e o operador vai buscar o veículo. Como é um veículo caro, a gente fez um modelo de locação. Então, a gente buscou no mercado um parceiro, que no caso seria uma companhia de energia elétrica, onde ela compra o veículo e efetivamente aluga para o empresário. Então, o modelo de negócio em São Paulo é esse, onde ela vem... Está em conversa, já está funcionando? Não, São Paulo já funciona. A gente vendeu, hoje eu tenho vendido, né, porque era um sigilo, mas agora eu posso falar, a gente tem vendido em São Paulo 38 veículos já assinados com essa companhia de energia, a Enel. Temos em conversa 513 veículos, que a gente acredita que mais 15, 20 dias a gente deve formalizar esse contrato. São Paulo tem que comprar até 2024 2.600 ônibus e até 2030 12 mil carros. Então, efetivamente, a gente tem isso. Hoje, do mercado brasileiro, você tem a BYD, você tem a Eletra e temos nós, entendeu? Então, umas perguntinhas de curioso, né? O telespectador do lado deve estar coçando. Quantos quilômetros roda um ônibus desse na cidade de São Paulo, por exemplo? Bom, a gente quando produziu esse veículo, a gente já tinha um pedido, né? Como eu disse, nós fomos a São Paulo e a gente procurou saber qual era a necessidade. Então, esse veículo tem autonomia para 270 quilômetros, que era o suficiente para que ele pudesse trabalhar um dia na cidade de São Paulo. Sair de manhã, rodar o dia inteiro. Dá praticamente para ir de Friburgo ao Rio e voltar. Né? Então, ele teria que fazer o serviço dele para, ao final do dia, retornar à garagem, ter um carregamento de 4 horas para no dia seguinte sair. Rápido, hein? Entendeu? E Cascavel? Cascavel também já está operando com ônibus Cascavel elétricos, foi para nós foi uma alegria muito grande, porque o prefeito tomou uma iniciativa única, né? Foi realmente o primeiro prefeito no país que deu início a uma licitação. Ele
fez um processo licitatório e onde a prefeitura iniciaria um processo de eletrificação. Então, ele licitou 15 ônibus, 12 padrões de 12,5 metros e 2 ônibus articulados de 18 metros. E aí nós participamos, ganhamos essa licitação, temos 6 meses para entregar esses veículos. Esses veículos já começaram a ser produzidos e acreditamos que antes disso a gente entregue eles. Me deu grande satisfação em Cascavel, eu estive lá, estive com o prefeito, disse a ele que, eu parabenizava ele pelo feito, né, porque ele realmente tomou uma iniciativa primeiro, entende? E que para nós foi muito bom, entendeu? Eu acho que muitas das cidades vão acompanhá-lo. A gente tem, por exemplo, semana passada eu fui convidado pelo prefeito de Foz, de Iguaçu, e que aproveitando... Pertinho, né? Pertinho, bem pertinho. Aproveitando a concorrência dele, né? E isso pode ser aproveitado. Continua falando que eu cometi uma gafe aqui, mas vamos falando, está no ar. Ele vai utilizar esse mesmo processo licitatório para poder adquirir 7 ônibus para Foz do Iguaçu. Ele também pretende colocar esses ônibus lá, entendeu? Além da questão ecológica, né, que é absurdo, porque você vê em qualquer cidade do mundo um caminhão rodando, você vê aquelas tossidas de óleo diesel ali, né? Meu filho comprou um carro diesel esses dias e no que ele parou o carro na garagem, e o carro dentro da garagem, já o cheiro já era um cheiro bastante impactante, né? Então, tirando essa questão de qualidade de vida, de ar, de efeito estufa, disso tudo, como é que é a relação de custo, quilômetro rodado para um carro a diesel e um carro elétrico? Você tem uma ideia, por exemplo, hoje na minha garagem, né, a gente tem um transporte coletivo aqui, um veículo meu hoje consome 30 mil, 32 mil reais mês de óleo diesel, mês, por carro. Se eu tivesse um carro elétrico, talvez eu estivesse gastando 2.000, 2.500 reais de eletricidade para mês. Então, é um carro extremamente mais econômico no sentido de consumo e muito mais econômico no sentido de manutenção. Não tem motor, não tem nada, não tem óleo. Simplifica bastante coisa, né? Muito. Eu li uma matéria de um Tesla, do modelo Y, Sim. E eles fizeram uma análise lá, de qual a eficiência da bateria depois de 320 mil quilômetros rodados, que mais ou menos o americano não tem carro com 320 mil quilômetros rodados. Quando chega nessa rodagem, ele manda para o ferro velho, já é bastante para um carro, né? 320 mil quilômetros. E aí fizeram, a gente vai tomar aqui, ó, rapidinho, um vinhozinho português da região do Tejo. Muito obrigado. E aí eles fizeram essa medição aí da eficiência da Tesla, né? E, incrivelmente, tinha perdido cerca de 15% de 10% a 15% da eficiência da carga, né? A gente pensar que, ou seja, você tem 85% de bateria funcionando ainda, depois de 320 mil quilômetros. Esse veículo que a gente está produzindo para São Paulo, essas baterias, ela tem a garantia de 8 anos. Então, por exemplo, o contrato que eu tenho com a Enel para atendimento em São Paulo, ele me obriga a uma garantia de 8 anos e eu tenho que dar a ele a durabilidade de 15 anos. Então, esse veículo, eu sou obrigado a dar a ele contratualmente a certeza que ele vai durar por 15 anos. Então, a gente faz uma manutenção preventiva e estendida para que ele efetivamente dure isso. Então, o veículo elétrico, ele é muito mais econômico e traz muito mais vantagem em todos os sentidos, no sentido de poluição, no sentido do ruído, não só da poluição, é o ruído, entende? Eu acho que ele vai trazer grandes vantagens no sentido de saúde.
A gente, a cada garagem em São Paulo, o compromisso que nós temos é botar um container. Eu brinco sempre, né? Porque você não está comprando ônibus, né? Eu falo assim, você está comprando um elevador, né? Como é que você compra um elevador? Você compra manutenção, você é obrigado a ter aquela manutenção para que ele funcione. Então, a cada garagem que a gente se estabelece, que vai se estabelecer, a gente vai pôr lá um container, as peças, eu digo, brinco sempre, 3, 4 chinesinhos, e pôr meia dúzia de computador, para que a gente possa, primeiro, dar ensinamento a dirigir, porque é totalmente diferente, né? Eu vi isso, tem um simulador, né? A gente tem como... Ele passa por um estágio de aprendizagem de direção, como dirigir um ônibus elétrico, e depois, sim, ele vai à rua, porque sabendo dirigir, você consegue produzir energia. Sim, sim. Entendeu? Nas frenagens, tudo, né? Exatamente. Então, essa é uma fase que a gente também ensina, faz e depois coloca eles para dirigir. Então, a ideia é colocar isso. Eu brinco, a gente está brigando hoje com grandes empresas como Mercedes, Volkswagen, porque pedimos que houvesse uma isenção de impostos, como todas elas, quando chegaram aqui ao Brasil, tiveram seus incentivos, nós também fomos buscar os nossos. E hoje você tem um veículo, um automóvel elétrico, ele entra no Brasil sem um tostão de imposto. O veículo elétrico, então, quando entra no Brasil, não paga imposto? O caminhão, o ônibus, 35%. O ônibus... Então, a gente... Era disso que eu fiz a pergunta anterior. Não era nem a questão municipal, não. Era o imposto quando entra no Brasil. 35% a gente tem de imposto quando esse veículo entra no Brasil. Quando um automóvel, a alíquota é zero. Então, a gente foi buscar isso, e isso hoje está gerando uma briga, porque a Mercedes, a Volkswagen, o pessoal que já está aqui estabelecido, eles efetivamente entendem que isso desempregaria. Ao contrário, a gente já tem a intenção de montagem de fábrica aqui. O que a gente busca é o que eles tiveram no momento deles. Sim. Entendeu? E o que a gente quer também, mas faz parte. Então, esse veículo hoje poderia custar mais barato, que daria condição de mais municípios, mais cidades poderem tê-los, entendeu? Porque é um veículo caro. E digo mais, o meu ônibus hoje, ele custa mais barato do que o BYD feito no Brasil, do que o Eletra feito no Brasil. Nossa batatinha Hasselbeck, a gente só jogou um salzinho nela, colocamos também azeite, né? Agora eu joguei queijo parmesão enquanto a gente conversava. Isso aqui é um maçarico de culinária, isso aqui é descartável, né? Você encontra em qualquer lojinha. E essa cabeça aqui, que é o maçarico propriamente dito, você que encontra aqui em Friburgo, lá na Imperatriz das Louças, em Olaria. Então, vamos dar uma maçaricada no queijo, na nossa batatinha. Esse aspecto de queimadinho, essa gratinada, isso acrescenta todo um sabor. Posso até fazer na carne também para jogar o cheiro, dar um up maior no aroma da carne. Vamos pegar aqui agora nosso molhinho. Eu não fiz esse prato com o objetivo de ser um prato bonitão, nem nada disso, mas ser um prato saboroso, vamos dizer assim, né? Um molhinho mais, como é que eu posso dizer? Mais denso. Apoiado aqui. E a gente pode dar uma maçaricada aqui também, é queijo também, né? E a gente hoje está maçaricando tudo. Então temos nosso pratinho montado aqui simples, uma batatinha, uma carninha e um molhozinho à base de queijo
Coronel, foi muito bom falar contigo. Tá. O tempo passa rápido. Não é uma cidade real que a gente tem 1 hora para conversar, né? Basicamente são aí 15 minutinhos de Foi papo. um prazer. Muito obrigado pelo convite. O prato me parece bastante delicioso. Eu espero que sim. Espero que você me convide para comê-lo, não só de ver, né? Uma última perguntinha aqui, ó. Todo bom friburguense gostaria de fazer, né? Existe uma possibilidade técnica da gente ter esse tipo de ônibus em Friburgo? Salvador, eu lhe confesso que até como fornecedor, e hoje o maior fornecedor no país de ônibus elétrico, me sentiria muito orgulho. Eu já fiz um estudo, esse estudo está em cima da minha mesa, tá certo? É óbvio que Nova Friburgo não pensar em levar um ônibus desse para Por exemplo, ele sendo monobloco, ele conseguiria subir o alto de olaria por causa de inclinação? Teria algum tipo de problema? Não teria problema. Ele teria problema eu acho que o ônibus desse Nova Friburgo, pelo menos nesse trajeto entre Olaria Olaria Conselheiro, e né? Conselheiro, daria um processo inicial. Seria um processo inicial. Então, eu pensava, né? E penso, isso está em cima da minha mesa, né? Sei lá, 15, 16 ônibus elétricos, como Cascavel fez, Sim. como o prefeito de Cascavel fez. Até seria um processo inicial, entendeu? Penso sim, me daria muito prazer em colocar isso em Nova Friburgo. Já tenho isso. Eu acho que tenho condições de dar mais facilidades a Nova Friburgo que qualquer outro município, até porque estou aqui, não sou da cidade, todos sabem, moro em Niterói, o prefeito de Niterói o tempo todo me cobra isso, entendeu? Mas eu me sentiria muito mais prazeroso em fornecer isso para Nova Friburgo do que talvez para Niterói. Eu acho que Nova Friburgo merece isso, entendeu? Até por causa desses anos todos sofrendo no transporte público, entendeu? Mas, veja bem, precisa haver uma política de transporte, precisa haver que Sim. alguém... Tem sempre que ter uma parceria, uma Exatamente. cumplicidade com o poder público. Exatamente. Né? Mas vamos finalizar por aqui. O convite já está feito para uma nova rodada aí. Gente, o Clube da Cozinha fica por aqui. Um beijo, até lá.